Agora um destaque internacional importante: corrida eleitoral para a presidência na Venezuela começou oficialmente nesta quinta-feira. A capital do país, Caracas, foi palco de comícios e também mobilizações políticas, tanto do partido do ditador Nicolás Maduro quanto da oposição. Maduro afirmou aos seus militantes que tentaram humilhar e tirar a Venezuela do mapa, mas deixou claro que ele cobrará todas as contas, principalmente da oposição. Atualmente, os opositores do regime ditatorial estão presos, asilados na embaixada da Argentina em Caracas, e muitos deles foram impedidos de disputar as eleições. Mota, você se sensibilizou com as falas de Nicolás Maduro, dizendo que tentaram humilhar e tirar a Venezuela do mapa, mas segundo ele vai cobrar todos que fizeram isso, inclusive aqueles da oposição. Mota. Seu microfone está fechado, Mota. Liga, por gentileza. Perdão. O Maduro é tigrão com a oposição quase inexistente da Venezuela, né? É fácil. Quero ver ele diante de um tribunal internacional, se ele não vira chuchuca. É curioso esse fetiche que os ditadores têm com eleições. Vocês sabiam que há eleições em Cuba? Vocês sabiam que há eleições na Coreia do Norte? Há eleições na Nicarágua? Em todas elas, o candidato do governo tem um sucesso espetacular, é sempre mais de 99% dos votos. Mas esses países não são democracia. Então, por que esse fetiche com eleição? Não consigo entender. O Maduro é o ditador vitalício da Venezuela. Que necessidade ele tem de ameaçar uma oposição quase inexistente? Talvez a necessidade venha da consciência das contas que ele próprio tem a pagar. Ele e todos que, direta ou indiretamente, o apoiaram. Um dia, pode ter certeza, essa conta vai chegar para ele. Pois é, Nicolás Maduro reforçando que vai intensificar a perseguição contra seus opositores, Dávila. Mas o problema é o seguinte: o ditador gosta, Mota, de eleição para legitimar o mando. É como se fosse algo que desse um ar de legitimidade de um regime antiliberal totalitário, e na verdade só serve para perseguir. É esse sim, o Estado que persegue todo dia os seus opositores. É o que o Canhado estava contando há pouco. A maior parte deles está exilado na embaixada da Argentina, outros não puderam ser candidatos. E quando aparece a súmula, parece brincadeira. Tem mais de 15 vezes o rosto do Maduro na cédula e só uma ou duas vezes o rosto da oposição. É negócio inacreditável. Agora, é óbvio que essa fraudulenta eleição na Venezuela não legitima absolutamente nada a Venezuela, o governo da Venezuela perante o mundo, porque todo mundo sabe que isso é uma farsa total. Se tivesse eleição limpa, o Maduro perderia. Por isso que ele persegue tanto os candidatos de oposição, porque qualquer um desses da oposição que disputasse uma eleição limpa com Maduro venceria, ele sabe disso. Então é um momento difícil da Venezuela, para os venezuelanos, óbvio, porque você vai ter um ditador enfraquecido ganhando as eleições por métodos absolutamente fraudulentos, porque não tem a menor chance de Maduro sair vitorioso de uma eleição limpa na Venezuela. Isso hoje é inconcebível que ele venceria uma eleição limpa. E aí, sim, ele vai vencer as eleições e ele vai continuar perseguindo mais uma vez os opositores, porque ele precisa eleger alguns inimigos para justificar a sua ditadura perante ao povo, que cada vez mais passa fome, miséria e certamente gostaria de ter uma vida melhor. Eu encontrei vários venezuelanos fora do Brasil e todos eles sonham em voltar à Venezuela, mas a Venezuela que tinha democracia e não a Venezuela totalmente contra essa ditadura bolivariana. Pois é, as eleições que serão realizadas lá, delegado Palombo, tem justamente esse objetivo destacado pelo Mota e também pelo Luiz Felipe Dávila, dar esse ar de legalidade. Mas é muito curioso, porque certa vez a gente mostrou exatamente a cédula que os venezuelanos irão se deparar quando forem votar, e tem, para cada partido,
tem o espaço para você colocar a fotografia, o retrato do candidato. E a foto de Nicolás Maduro aparece uma porção de vezes. Olha aí, ó. Eu acho que tem umas 15 fotografias do Nicolás Maduro e os opositores aparecem em alguns quadradinhos. Só que Nicolás Maduro disparado. Na primeira linha, a gente pode observar, só tem Nicolás Maduro. É impressionante. Na segunda linha ele aparece, na terceira linha ele aparece. Acho que na quarta eu não consigo identificar. Mas, enfim, para ter certeza que ninguém vai pisar na bola e vai anotar uma outra figura, né, delegado Palumbo? Exatamente, é surreal, né? Difícil conter o riso, né? É um fanfarrão. Será que alguém no Brasil ou fora do Brasil acredita que lá realmente é uma Venezuela? Eu respondo. Algumas autoridades, que a Venezuela é uma democracia, algumas autoridades brasileiras até acreditam, mas não é. Ele chutou o escritório da ONU, ele não deixa seus opositores fazer campanha. Aliás, eles têm que sair, né? Vários deles foram para a Argentina, outros estão nos Estados Unidos. Aonde que aquilo ali é uma democracia? Não é. Ele é um ditador e, pior, narcotraficante. Tem um pedido de prisão para ele nos Estados Unidos. Ele foi acusado de enviar 200 toneladas de cocaína, que passa pelo Brasil, viu? A gente tem que lembrar disso. Passa pelo Brasil muitas vezes para poder ir para a Europa, ir para os Estados Unidos. É assim que funciona o tráfico. O Brasil não produz droga. O Brasil não produz maconha, não produz cocaína, mas ela entra pelo Brasil e é escoada aí pelos portos, por outros meios, né, até chegar nos países de destino. E ele é um narcotraficante. Generais do exército dele foram acusados de desvio de milhares, de envio de milhares de quilos de cocaína para outros países. E agora ele quer fazer o quê com isso? É uma ditadura que não pode ser apoiada por nenhum governo, principalmente o brasileiro, que nós estamos muito próximos. Não pode ser apoiado. Infelizmente, nós não vimos uma palavra, um gesto, não. É só a narrativa de que é uma democracia, pronto, acabou, e querem engolir, fazer com que o povo engula isso. E não dá para engolir. 96% da população da Venezuela está à míngua, passando fome, comendo cachorro, isso mesmo, roendo osso. Sem contar que só para o Brasil eles devem 12 bilhões de reais. Palumbo, Mota, antes do break comercial, claro, a gente dá risada, acha graça com aquela cédula bizarra de votação na Venezuela para tentar deixar o programa mais leve, naturalmente. Só que, como bem destacou o delegado Palumbo, se a gente olha para a situação do povo da Venezuela, dos venezuelanos, é algo assim terrível, né? De fato, ganham muito mal, não tem condições, não há comida, não há a menor estrutura para que a pessoa tenha uma qualidade de vida decente, enfim. Qual é a saída para um povo como esse que parece aprisionado nessa ditadura de Nicolás Maduro? Qual é o papel dos países que estão nas Américas? O que eles podem fazer? Eu não tenho a menor ideia qual é a saída, Canhoto. Quando a gente olha para a história, outras situações parecidas, em algumas delas, esses ditadores só foram removidos com a guerra, né? Até guerra mundial. Em outras, eles ficam por gerações no poder, se sucedem uns aos outros. Em outros casos, como o da União Soviética, o sistema chega uma hora que cai. Agora, o que me preocupa muito, o que me deixa muito indignado é a apatia com a qual os países que são supostamente democracias olham para o que acontece na Venezuela e não tem nem a hombridade de chamar o ditador Nicolás Maduro pelo que ele realmente é. Até onde eu sei, só um estadista latino-americano teve essa coragem. E, aliás, fez muito bem. E, aliás, não foi só com Maduro, foi com vários, né? Que foi o Javier Milei, que, aliás, amanhã está aqui no Brasil, se eu não me engano, em Balneário Camboriú, no CEPAC. E o Milei chamou o Maduro do que ele é, um ditador. E me espanta como é que os outros presidentes dos outros países da América Latina, da América de uma forma geral, até os Estados Unidos da América, a pátria da liberdade, o país que tem a Constituição mais antiga do mundo e cujo Departamento de Combate às Drogas, o DEA, como o delegado Palumbo falou, colocou um prêmio de $15 milhões pela cabeça
do Maduro até os Estados Unidos, contemporizam, tentam achar um meio termo, não tem coragem de fazer valer os princípios da democracia e da liberdade. É uma vergonha. A existência de uma ditadura na Venezuela, no meio da América Latina, em 2024, é uma vergonha inaceitável.